Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos iniciando mais uma reunião da Comissão Especial de Inquérito com a finalidade de apurar as aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para as instalações de empreendimentos privados no município de Bauru desde o ano 2014, neste dia 29 de agosto, às 14h06, iniciamos a nossa reunião. Estão presentes comigo o vereador relator Miltinho Sardim, vereador Beto, vereador Borgo também está aqui na casa, vereador Coronel Meira está conosco virtualmente. Temos ainda aqui o doutor Marcos, representando a OAB, a Giovana, nossa secretária, além da imprensa e todos aqueles servidores que nos acompanham aqui na Câmara Municipal. Hoje nós temos agendada a nossa reunião com a oitiva, às 14h30, do doutor Orlando Costa Dias, também às 15h15, da Ivanita Correia de Melo Guerra e Josiane Leonice Zanetti Matos. Depois, às 16h, senhor Fábio Luiz Banhara e Heloísa Lopes Souza Inácio. E, às 16h45, o doutor Sérgio Henrique Antônio, ex-secretário de Saúde do município. Nós havíamos enviado um ofício à senhora Natasha Lamônica Moinhos para que pudesse informar a disponibilidade de oitiva para essa comissão. Ela retornou, através da Prefeitura Municipal, do gabinete da prefeita, a informação de que está passando por um tratamento médico, e os membros da comissão, por unanimidade, acolheram a sua justificativa, e então dispensamos a oitiva da Natasha, pelo menos por hora, para que ela possa dar sequência ao seu tratamento de maneira tranquila e que possa se recuperar. Então, essa foi a decisão de todos os membros da comissão, uma decisão em conjunta. Então, essa hoje é a nossa pauta. Além disso, nós temos aqui a juntada de alguns documentos que eu gostaria de compartilhar. Nós temos aqui as folhas 246 do processo, o convite, e o pedido de convocações. Na sequência, o presidente da Câmara e, por consequência, a prefeita também determinando os convites e as convocações. As folhas 252, a ata da nossa última reunião, aos 22 dias do mês de agosto. E temos também a folha 254 até as folhas 257, a ata de reunião que nós fizemos, que foi a reunião que nós tivemos com o Ministério Público e assinada pelos vereadores presentes na ocasião, todos os vereadores membros da comissão, com exceção do vereador Coronel Meira, que estava numa outra agenda. E nós fizemos essa remessa da ata ao Ministério Público, através de um e-mail que está aqui na folha 258. Temos a juntar hoje o parecer do consultor jurídico, que enviou hoje mesmo o seu parecer a respeito da consulta proposta pelo vereador Borgo sobre o depoimento do senhor Edson Antônio Pereira de Aquino para apuração de possibilidade de crime de falso testemunho. Então, nós temos esses documentos, esse documento a juntar, e também eu acho que é importante, nesse início, fazermos a leitura da ata da nossa reunião com o Ministério Público. Vou pedir, então, ao vereador relator que possa fazer essa leitura, são 5 páginas, salvo engano, porque é importante, já que a reunião foi pessoalmente lá na sede do Ministério Público.
Processo número 100/23. Ata contendo a síntese da reunião entre os membros da Comissão Especial de Inquérito instaurada para apurar as aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para a instalação de empreendimentos privados no município de Bauru desde o ano 2014, e o senhor terceiro promotor de justiça de Bauru, Dr. Henrique Ribeiro Varonês, realizada no dia 23 de agosto de 2023, na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo, no município de Bauru. Aos 23 dias do mês de agosto de 2023, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo, nesse município, Avenida Getúlio Vargas, 21.120, realizou-se reunião entre os senhores vereadores, membros da Comissão Especial de Inquérito, instaurada para apurar as aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para instalações de empreendimentos privados no município de Bauru desde o ano de 2014. E o senhor terceiro promotor de justiça de Bauru, Dr. Henrique Ribeiro Varonês, promotor de habitação e urbanismo. Presentes, o senhor promotor, os senhores vereadores, membros da CEI, Manuel Afonso Lozila, presidente, Milton César Souza Sardim, relator, Antônio Carlos Domingos e Luiz Eduardo Penteado Borgo, os senhores Arildo Lima Júnior, procurador jurídico da Câmara Municipal, Dr. Marcos Rios da Silva, representando a OAB, Guilherme Mateus dos Santos, assessor de Relações Institucionais e Ouvidoria da Câmara Municipal, Nelson Gonçalves, jornalista, Fátima Fé, assessora parlamentar do vereador Manuel Afonso Lozila, Nivaldo de Godoy Neves Neto, assessor parlamentar do vereador Antônio Carlos Domingues, e Giovana Franzolin Lopes, secretária da CEI. Iniciada a reunião às 15h24, o vereador Manuel Lozila agradeceu ao senhor promotor pela audiência, apresentou os presentes e justificou a ausência do vereador Benedito Roberto Meira, também membro da CEI, em viagem a São Paulo, e esclareceu que o objetivo da reunião seria buscar elucidações junto ao Ministério Público no tocante ao universo das contrapartidas e mitigações no município, objeto de investigação da comissão especial. O vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo acrescentou que o intuito do colegiado seria propor a regulamentação das contrapartidas do município na forma mais célere possível, e indagou ao senhor promotor se a legislação regulamentadora poderia ser iniciada ou haveria necessidade de aguardar um novo plano diretor, qual seria a base legal das contrapartidas no município atualmente e o curso da pretendida instalação do hospital da empresa Rap Vida na cidade. Em seguida, com a palavra, o senhor promotor propôs tecer um relato do contexto geral das contrapartidas e mitigações, com espaço complementar para os demais esclarecimentos, havendo a concordância dos senhores vereadores. O senhor promotor discorreu, então, que a legislação federal das contrapartidas e mitigações data de 1992 e que em Bauru, apenas a partir de 2013, passou-se a aplicar os instrumentos, a partir da promulgação da lei que instaurou o estudo de impacto de vizinhança, EIV, proveniente do trabalho intensivo do promotor na época, o Dr. Luiz Gabos, dentro de um contexto de reestruturação do Ministério Público do Estado de São Paulo. O senhor promotor acrescentou que, até aquela data, a estimada do montante de investimentos não aplicados no município em decorrência da inexistência de contrapartidas seria na ordem de 200 milhões e que, desde então, aproximadamente 70% das obras da cidade já teriam sido realizadas mediante contrapartidas e mitigações. Esclareceu que o Ministério Público não depende de legislação municipal específica para aplicar a exigência de contrapartidas e mitigações. Porém, reconheceu que seria excelente a regulamentação dos instrumentos para que houvesse mais objetividade nos critérios que atualmente fica a cargo do Executivo, ponderando, porém, que o mérito do texto do projeto seria competência
do Executivo e do Legislativo, e não do Ministério Público, que existe diversas maneiras de se aplicar os instrumentos urbanísticos legais, que devem levar em conta as particularidades da cidade. Declarou também que, com a lei do WAVE, possibilitou identificar-se os impactos previstos de forma individualizada. Porém, a norma não se apresenta as formas com que esses impactos devem ser tratados, fazendo com que, ao longo do tempo, se subjetivasse a questão do município, padronizando o entendimento de 3% a 5% do valor total do empreendimento como critério de investimento em contrapartidas e mitigações, que, por sua vez, devem estar contempladas dentro da zona de impacto do empreendimento e não pode abarcar melhorias próprias dos empreendimentos, para que tal subjetivismo fosse minimizado, o WAVE precisaria ser aperfeiçoado. Esclareceu que a base das mitigações é mandamento constitucional, cujo instrumento prevê que a propriedade privada é respeitada no Brasil, mas deve ser utilizada no contexto do benefício social do empreendimento. Declarou que o Ministério Público já vem cobrando celeridade da Prefeitura Municipal de Bauru, tanto ao desenvolvimento de um novo plano diretor, pendente de atualização e regulamentação há muitos anos, para que houvesse normas claras para se empreender na cidade, que, conforme o Estatuto da Cidade, o plano diretor deve ser revisto periodicamente. Porém, até que haja tal revisão, segue vigente o que o plano atual diretor apresenta muitos dispositivos que podem ser aproveitados no desenvolvimento de sua atualização. Quanto à competência ou não da Câmara Municipal de Bauru para regular o plano diretor, o senhor promotor hesitou, visto que a legislação urbanística contempla duas premissas básicas, o estudo técnico e a participação popular, restando dúvidas, por exemplo, na forma com que o Poder Legislativo supriria a questão técnica. Mencionou que a Prefeitura Municipal de Bauru teria priorizado o desenvolvimento da Lei de Uso e Ocupação de Solo, LUOS, ao plano diretor, devido à pendência jurídica relacionada aos corredores comerciais da cidade e à iminência do vencimento dos alvarás, que o desenvolvimento do LUOS, antes do plano diretor, não seria impedimento, mas que poderia gerar dificuldades para o desenvolvimento de um novo plano, o que reconheceu é desafiador para ser desenvolvido, necessitando do envolvimento de diversos profissionais especialistas e de um esforço conjunto entre poder público e iniciativa privada. Indagado, traçou um panorama a respeito da tramitação das obras dos hospitais OnCare em construção e o da Rap Vida, que desistiu da construção pelo fato de serem hospitais, apresentam particularidades específicas no WAVE, com impactos negativos, mas também positivos, que orientou a Prefeitura Municipal a tratar de ambas as solicitações com critérios equivalentes. Esclareceu também que o termo de compromisso poderia sofrer alterações, porém respeitando a forma de se fazer, e discorreu sobre os papéis do Conselho do Município, que analisa as contrapartidas escolhidas, ratificando-as ou sugerindo alterações, e ao grupo de análise de empreendimentos, o GAI, que conduziria as análises sobre o aspecto técnico. Por fim, questionado sobre os métodos aplicados em contrapartidas e mitigações atualmente no município, reiterou que não haveria ilegalidade alguma na forma conduzida, porém reconheceu que os instrumentos requerem aperfeiçoamento, o que estaria a cargo dos poderes executivo e legislativo. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se
a reunião às 17h12, do dia 23 de agosto de 2023, sendo lavrada a presente ata resumida que, lida e achada conforme, é assinada pelos senhores vereadores presentes: Manuel Afonso Lozila, presidente da SEI; Milton César de Souza Sardim, relator da SEI; Antônio Carlos Domingues, membro; e o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, membro. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador relator. Os colegas têm alguma consideração a fazer sobre essa reunião, sobre a ata? Bom, não tendo, nós também recebemos aqui, né, o parecer do consultor jurídico sobre o questionamento, né, encaminhado pelo vereador Borgo sobre a possível cometimento de crime de falso testemunho. Passar ao vereador relator para que possa fazer, né, a sua leitura. Não, só essa primeira. Senhor presidente, referente ao ofício da SEI Contrapartidas 31/23, trata-se do pedido formulado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito Contrapartidas, onde solicita o parecer da consultoria jurídica face ao depoimento do senhor Edson Antônio Perraz de Aquino, nos termos da ata dos trabalhos anexa, para apurar possível cometimento de crime de falso testemunho. Em síntese, é o que se pede: análise do pedido. Observando os termos transcritos na ata registral dos trabalhos que se apresenta anexa, objeto da análise, e por ela só, no momento, essa consultoria jurídica não conseguiu chegar a uma conclusão substanciada de que as aparentes contradições expressas no texto analisado têm elementos e robustez para demonstrar indícios consistentes de cometimento de crime de falso testemunho. Aliás, a consultoria não cabe produzir o juízo de valor. Entendendo assim, a comissão que há indícios no comportamento da testemunha face às provas e fatos existentes e que a mesma poderia ter cometido crime de falso testemunho na oitiva realizada na SEI, deverá a comissão providenciar requerimento adequado, justamente com o conjunto probatória inicial, remetendo à autoridade competente para o possível ingresso da persecução penal, sendo esse procedimento realizado pela via de uma ação penal incondicionada. Bauru, 24/2/2023, assina o consultor jurídico Arildo Lima Júnior, líder, senhor presidente. Obrigado, vereador relator. Algum colega tem algo a considerar sobre o parecer do consultor? Bom, feitas as leituras, não tendo nada a ser considerado, nós vamos passar a oitiva. O primeiro a ser ouvido é o doutor Orlando Costa Dias, vice-prefeito. Nós ainda não temos informação se ele se encontra na casa, por isso nós vamos suspender, né, a reunião às 14h24. Pois não, vereador. Eu vou pedir para o vereador Milton Sardim, na condição de líder da prefeita, para entrar em contato com o vice-prefeito ou com alguém do gabinete para ver se o doutor Orlando vem ou não. Sim, e aí, enquanto isso, a gente suspende a reunião e retorna assim que tiver essa posição. Então, está suspensa a reunião às 14h25. Boa tarde a todos. Às 14h27 do dia 29 de agosto, retomamos os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito com a finalidade de apurar as aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para instalações de empreendimentos privados no município de Bauru desde o ano de 2014. Presentes aqui, né, este vereador, Manuel Afonso Lozila, o vereador Miltinho, relator, vereador Beto Móveis, também membro da comissão, vereador Eduardo Borgo, também membro,
virtualmente o vereador Meira, também aqui o representante da OAB, Dr. Marcos, né, a Giovana, além do vereador Locadora. E agora, né, nós temos agendada a oitiva, uma nova oitiva do vice-prefeito municipal, Dr. Orlando Costa Dias, que também passou pela Secretaria de Saúde. Então, Dr. Orlando, obrigado mais uma vez por se colocar à disposição de retornar aqui para novos esclarecimentos. Nós vamos, eu acho que os vereadores aqui têm algumas perguntas, né, e algumas informações a serem esclarecidas, então vou passar aqui aos vereadores, porque daí a gente já vai direto, né, aos pontos que precisam ser esclarecidos. Viu? Muito obrigado por senhor ter vindo. Vereador Miltinho, tem alguma questão de... Não, vereador. Por hora não. Vereador Beto também não. Vereador Meira virtualmente também não. Vereador Borgo. Eu tenho. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Doutor, teve alguma, acho que no depoimento do senhor passado, teve uma contradição com o depoimento do Renan e da Lucila? Sim. Por isso que eu pedi para ouvi-lo novamente. Mas antes disso, para a gente refrescar a memória, eu vou pedir para a TV Câmara passar um vídeo que eu separei. Eu tenho aqui um documento, e isso eu fui estudar para vir para essa comissão de investigação. Com a pandemia, vocês têm que lembrar que nós tivemos em 2021 uma pandemia. Só que essa pandemia começou antes. Então, no governo anterior, foi pego uma parte do valor que era dirigido a Vargem Limpa 1 e Vargem Limpa 2, uma parte do dinheiro foi para a instalação do tomógrafo. O tomógrafo foi comprado pela Prefeitura Municipal, mas não havia dinheiro para fazer a instalação, para adequar esse tomógrafo. Então, foi usado o dinheiro da contrapartida, uma parte do dinheiro, foi usado que era dinheiro que seria destinado à unidade básica da Vargem Limpa 1 e 2. E esse dinheiro que impactou, então, no pedido de diminuição? E eu não tive argumento na época, porque ele fala, doutor, o dinheiro acabou. Então, a justificativa do representante da empresa foi porque teria gasto com o tomógrafo, e aí não teria mais dinheiro o suficiente para construir conforme o termo de compromisso, é isso? O parecer dos técnicos da saúde é que não atenderia, que não serviria uma de porte 1. Eles foram, por esse relatório, que eles foram contra a diminuição. No começo, eu também fui contra. Eu discuti com o engenheiro Marcelo. Eu falei, Marcelo, eu quero uma de porte 2. Mas, doutor, não tenho dinheiro. Não existe esse dinheiro. Eu não tenho como fazer. O ideal, tanto a Lucila como o Renan, todos eles, no primeiro momento, vamos criar a 2. Mas se não há o dinheiro, como que nós vamos fazer? Uma coisa é o Renan e o doutor Orlando falando em fevereiro que nós queríamos, mas as coisas mudaram ao longo do tempo, porque nós percebemos que não existia o valor para fazer isso. Sim, mas o senhor concorda comigo, então, que os técnicos da saúde foram contra a diminuição? No primeiro momento, eu também fui contra. Todos foram, tá certo? A prefeita também foi contra. O problema dá para fazer assim? Dá. Não dá para fazer? Não dá. O que nós vamos fazer? E não dava por causa do dinheiro? Por causa do dinheiro. Os técnicos da saúde, prefeito da Secretaria de Saúde, foram contra a diminuição. Na data de fevereiro. Sim. Mas depois, se o senhor conversar com o Renan, com a Lucila, todos eles chegaram à conclusão que teria que ser assim. Não é uma imposição, não foi o secretário... Tem por escrito falou, isso aí? Tem por escrito a concordância da Lucila no processo? Acredito que não. Deixa eu ver. Tem aqui algumas coisas de troca de mensagem, quer ver? É do Renan essas trocas de mensagem. Que eu li o processo, eu não vi nenhuma concordância desses técnicos concordando com a diminuição. Aí, vereador, fica aquela coisa, mas será que ele não concordou? Eles falaram alguma coisa? Não, o que a gente tem documentado é isso. Presidente, eu peço, só para lembrar, eu peço a convocação da Lucila e do Renan, novamente, por favor. Mas então vocês dois, eu sei que tem mais gente que participa, que delibera, mas de vocês dois, pelo que eu estou entendendo, então, vocês sempre foram contra a diminuição de 415, seja para 370 ou para 328, é isso? Desde 2020.
Mas depois, se o senhor conversar com o Renan, com a Lucila, todos eles chegaram à conclusão que teria que ser assim. Não é uma imposição, não foi o secretário... Tem por escrito isso aí? Tem por escrito a concordância da Lucila no processo? Acredito que não. O dinheiro que tinha, quando você acompanhou, era o suficiente para construir a obra Porte 2? Então, na época, sim. Mas as coisas mudaram ao longo do tempo, porque nós percebemos que não existia o valor para fazer isso. Sim. O que tinha no termo era 1.411.000 OBS tipo Porte 2. Do mamógrafo, 1.200.000. Na época, no ano de 2019, 2020, foi utilizado parte do recurso do mamógrafo digital para fazer as instalações do tomógrafo, as adequações das salas. A do mamógrafo, então não foi tirado dinheiro da construção da OBS? Não, de jeito nenhum. Então foi usado o dinheiro da contrapartida, uma parte do dinheiro, foi usado que era dinheiro que seria destinado à unidade básica da Vargem Limpa 1 e 2. Então não foi tirado dinheiro da construção da OBS? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário, do valor do mamógrafo de 1.200.000, foi realizadas as adequações das salas, aquisição dos aparelhos, e não deu 1.200.000, deu 1.034.000, ou seja, sobrou. E eu não tive argumento na época, porque ele fala, doutor, o dinheiro acabou. Então não foi mexido no dinheiro da OBS? De forma alguma. Então o doutor Orlando mentiu. Olha, eu não entendi o porquê, mas o que eu estou lendo é o que está no processo, os valores que estão no processo. Doutor Orlando, foi tirado dinheiro da construção ou não foi? Olha, eu tenho marcado aqui, depois eu entrego esse documento para o senhor. Está escrito, bom, primeiro, boa tarde a todos, Marcos, Giovana, presidente, todos os vereadores, locadora, o pessoal da plateia. Depois, no final, eu gostaria de ter um minutinho para poder falar sobre alguma coisa que eu vi na última reunião. Só um minuto, se for possível. Isso daqui é um e-mail trocado entre a Pacaembu e o engenheiro Renan. Entre a Pacaembu e o engenheiro... Tem vários e-mails. Então, me perguntaram, doutor, tem algum documento? Eu fui procurar, vamos ver se tem algum documento. E tem. Está escrito aqui o seguinte, olha. Do dia 18 de março de 2021. Após a validação do Marcelo, que é o engenheiro da Pacaembu, aguardamos a sugestão de vocês para a implantação da planta baixa da UBS, considerando as disposições dos ambientes e fluxos do modelo Nova Esperança, que era o que a gente queria. E a metragem 325 metros, que é o que a gente não queria, e elementos construtivos e arquitetônicos do modelo Botucatu, de modo a equalizar a funcionalidade do equipamento para a secretaria e viabilizar a construção com a verba disponível do termo. Verba disponível. Essa verba era englobada tanto do mamógrafo quanto da construção da UBS. Sim, da construção da UBS, pelo que nós vimos, não foi mexido. Do mamógrafo, pelo que nós entendemos, foi retirado um dinheiro para ajudar na instalação do tomógrafo. Sim. Só que do mamógrafo sobrou. Então, o senhor vê que esse dinheiro que sobrou juntou 1.411.000 com mais o dinheiro que sobrou do mamógrafo. Mesmo assim, isso aqui já é após. Isso aqui é no ano de 2021. Então, esse dinheiro iria ser utilizado e o engenheiro falou, olha, esse dinheiro, não sou eu que estou falando, está escrito aqui, ó. E quem respondeu esse e-mail depois foi o Renan. Pelo que eu vi aí, não tem nada, me perdoa, mas eu não entendi nada, que o dinheiro disponível é o dinheiro que foi ajustado no termo de compromisso. Se o senhor vê que a Lucila falou na última reunião, que no ano ainda de 2020, a construtora pediu para que fizesse a obra menor. Por quê? Se está sobrando dinheiro. Não, mas essa é a pergunta que eu faço para o senhor, porque o senhor falou que estava faltando. Então, mas está faltando porque foi usado o dinheiro para... Não, vamos falar uma coisa séria. Nós tivemos a pandemia. O dinheiro está lá, ele está sendo corrigido.
Eu acredito que esse dinheiro que tem hoje, mesmo com a correção, ele não é suficiente para construir. Hoje não é suficiente para construir a unidade. Mas como é que vai construir, então? Porque a prefeita já anunciou que vai construir a 415. Sim, vai construir. Eu também não sei dizer para o senhor como que vai ser construído agora. Que, de repente, a construtora disse, olha, nós vamos fazer de 415 metros. O que eu sabia era que era 328, chegou um tempo que a vigilância sanitária falou, 328 metros não é possível, nós não vamos aceitar. Então, vamos fazer de 370. E eu tenho as trocas de mensagem, porque não sou eu, o secretário de saúde, que define essas coisas. O senhor sabe disso. Não sou eu que defino. Quem define como vai ser, como será... Além de ser secretário, o senhor é vice-prefeito. O senhor vendo que ia ter um prejuízo no atendimento da população, o senhor concordou com isso? Não, eu concordei depois que eu vi que não havia o dinheiro. E não tinha. Eu tenho aqui um xerox, eu posso passar para vocês? Claro, claro. Comunicação da CEPLAN. E depois do dia 9. Vocês têm quem define isso aqui? Eu só vou ler aqui para dar publicidade. Bauru, 5 de março de 2021. Prezado secretário de Planejamento, Nilson G. Entendo o posicionamento da saúde e as necessidades da secretaria, mas é minha obrigação fazer o alerta. Os futuros empreendimentos da Pacaembu e outras empresas na região não estão garantidos. Minha humilde sugestão é utilizar esse recurso e construir uma OBS pequena, equipada, compatível com o valor, mas que tenha possibilidade de ampliação e cumprir o prazo do EIV. A palavra-chave, desculpa, claro, vereador, a palavra-chave é compatível com o valor. Certo. Se o dinheiro estava sobrando, a CEPLAN não precisaria desse comunicado. Esse documento aqui nós já mostramos, isso aqui, por isso que eu tinha pedido para ouvir a Natasha. A Natasha, ela não é da área da saúde, ela é da área de planejamento. A partir do momento que vem uma determinação da prefeita que é para diminuir, está no despacho do senhor, o tamanho da UBS, é ordem, e ordem se cumpre. E eu entendo aqui que a Natasha, como servidora da CEPLAN, se foi uma ordem para diminuir, ela vai tentar se adequar em cima da determinação que ela teve. O secretário do Planejamento, que na época era o Nilson Girardello, ele estava buscando um meio de conseguir dinheiro de um outro... Mas sobrou dinheiro, secretário? Não sobrou dinheiro, não sobrou. Eu garanto para o senhor que não sobrou. Senão, seria muita burrice nossa ficar buscando dinheiro de outro evento, de outra contrapartida para colocar nisso aí. Mas, secretário, estou entendendo, o vice-prefeito, né, ex-secretário, foi feito um termo de compromisso e lá foi planejado o valor do empreendimento. Sim. Esse valor, além de não ter retirado, ao contrário do que o senhor disse, sim, o senhor falou, está no vídeo, se quiser a gente coloca de novo o vídeo. Não precisa. O senhor obrigado. falou que tinha retirado dinheiro da contrapartida, e não foi. Tirou da contrapartida, como não? Do mamógrafo, não da Do UBS. mamógrafo, eu nunca falei que foi da UBS. TV Câmara, coloca o vídeo de novo para mim, fazendo um favor. Eu tenho aqui um documento, e isso eu fui estudar para vir para essa comissão de investigação. Com a pandemia, vocês têm que lembrar que nós tivemos em 2021 uma pandemia. Só que essa pandemia começou antes. Então, no governo anterior, foi pego uma parte do valor que era dirigido a Vargem Limpa 1 e Vargem Limpa 2, pode parar, uma TV parte Câmara. do dinheiro... No governo anterior, foi pego uma parte que seria destinada a Vargem Limpa 1 e Vargem Limpa 2. Então, esse mamógrafo... Não. Espera aí, deixa eu falar. O mamógrafo e a unidade básica faziam parte de uma contrapartida. Não, são duas. Uma é o mamógrafo, então, mas no termo de referente... Isso tudo é um pacote. Se o senhor pode tirar o dinheiro, da UBS,
daqui sobrou do mamógrafo para jogar na UBS, isso fazia parte de uma contrapartida só. Contrapartida da saúde. Só que uma contrapartida da saúde era o mamógrafo, a outra contrapartida era a construção da UBS. Onde é que está esse mamógrafo hoje? Ele deve estar ali do lado onde que é? Se eu não me engano, está no atendimento das mulheres. Então, nós entendemos que são contrapartidas diferentes, né? Porque uma está num lugar... São diferentes, mas eu posso pegar o dinheiro de uma e colocar na outra. Sim, mas o senhor disse que retirou dinheiro da obra da Vargem Limpa para construir o tomógrafo. Sim. Isso não condiz com a realidade, doutor. Tá. São situações diferentes. Pelo que o senhor disse ali, faltou dinheiro. São situações diferentes, mas eu posso tirar o dinheiro de um lugar e pôr no outro, porque é tudo para a Secretaria da Saúde. Se o senhor olhar... Só um minutinho mais, por favor. Vamos lá. Saúde, manifestação técnica 2019, grupo de análise de empreendimentos. Está aqui, ó, mitigações, infraestrutura, iluminação pública, meio ambiente, água e esgoto, sinalização. Saúde, 2.611.000. Certo. Isso aqui é mitigação do Vargem Limpa. Sim, mas o que eu quero chegar é o seguinte, o senhor disse que tirou dinheiro da obra da Vargem Limpa e o engenheiro Renan disse que não foi retirado. Eu quero saber o porquê que a prefeita determinou a diminuição dessa obra. Ela não determinou. Isso, a Pacaembu chegou e falou, está escrito aqui, ó, para viabilizar a construção com a verba disponível do termo. Não sou eu que estou falando isso daqui. Por que o senhor colocou no despacho, então, seguindo a orientação da prefeita, concordo com a diminuição da obra? Porque isso daí vem, mas não é a prefeita que determina, isso é feito uma reunião, tá certo? Como foi feita a reunião com o nosso Marcelo, que é o engenheiro. No dia 17, foi feita uma reunião na Secretaria da Saúde com o pessoal do CEPLAN, com o pessoal da Secretaria da Saúde, inclusive o engenheiro e todo o pessoal. Então, a prefeita não orientou a diminuir a obra? Não, depois ela aceitou também. Eu sei que o senhor quer levar para esse lado, mas não existe isso. Doutor Orlando, eu quero levar pelo lado da verdade. Tá. Estou sendo muito sincero com o senhor. Tá. Uma vez o senhor conversou... Pelo respeito que eu tenho ao senhor... Sim, eu também te respeito muito. Eu já teria encaminhado para a apuração de crime de falso testemunho. Tá. O vídeo é muito claro que o senhor mentiu aqui para a gente. Tá. O senhor me perdoa. Eu tenho uma consideração... Mentiu. Tá. Eu tenho uma consideração pelo senhor, mas aqui eu estou como representante popular. Eu sou obrigado a perseguir a verdade. O senhor me desculpe, eu entendi que aquilo... Não sou eu que entendi. Está escrito aqui, mitigação do Vargem Limpa 1 e 2. Está escrito aqui. Sim, um era mamógrafo, o outro era a construção de UBS. A UBS era para ter sido entregue até dia 31 de abril de 2023 e não foi entregue. E a prefeita só concordou em retornar essa obra a 415 metros quadrados depois que nós conseguimos uma liminar na justiça para instaurar essa SACEI. O senhor lembra que em 2020 e 2021 nós tivemos uma pandemia? Sim, claro. O senhor lembra disso? Lembro, claro. Sabe, o senhor sempre fala da morte de uma pessoa. Nós tivemos 900 e tantas mortes. Eu anotei 611. aqui, quer ver? Hã? 611 aguardando leito. Não, senhor. Ah, sim, 611 aguardando leito. Quer ver quantas mortes nós tivemos? Vou repetir. Num ano, 946. Além disso, o secretário da Saúde ele estava preocupado com falta de seringa, com falta de avental, que o pessoal tinha que usar avental para atender as pessoas, com urna-baleia. Eu tive que ir atrás de urna-baleia, tá certo? Durante esse ano. O senhor acha que eu estava preocupado, muito preocupado, com o que é uma preocupação da CEPLAN, que é contrapartida? Eu não tinha essa preocupação com a contrapartida nesse ano. Mas a contrapartida era a UBS, doutor. O senhor não estava preocupado com a construção da UBS? Não, peraí, mas nós não íamos poder, eu já falei isso na última reunião, nós não tínhamos como colocar gente. Se a UBS ficasse pronta, nós não tínhamos como colocar pessoal lá. Nós não podíamos contratar pessoas. Então, se ficar para o outro ano ou para o outro ano... E esse foi o motivo que o senhor concordou, então, com a prorrogação? A falta de pessoal? A falta de pessoal foi uma das coisas. Eu sei que já foi falado aqui que dá para você pegar pessoas daqui e levar para lá. Como? Se a gente não podia contratar, você vai pegar... Para você montar uma UBS,
Uma UBS você tem que pôr, se for principalmente número de tipo 2, você tem que pôr plantão de manhã, à tarde e à noite. Onde você vai arrumar esse pessoal? Inaugurou, só mais um minuto, inaugurou a UBS Nova Esperança. Inaugurou sem estar pronta. E não tinha gente para pôr lá. Nós tivemos que, isso eu falei também aqui, nós tivemos que lutar muito, porque ela inaugurou dia 30 de dezembro de 2020. Ela inaugurou e sobrou para a gente para colocar pessoas lá. Doutor Orlando, eu compreendo, eu entendo. Agora, eu não gosto, por favor, eu não gosto que o senhor fica falando, doutor Orlando, o senhor mentiu, eu não minto. Ali está mentira. Não, eu Ali posso está mentira. ter Ali o senhor disse que tirou dinheiro da Vargem Limpa e mas que não tá tinha dinheiro escrito suficiente. Aqui, não a está Vargem escrito Limpa, que a Vargem Limpa, está escrito aqui, que aonde? ela faz... Isso que o senhor leu para a gente não está escrito nada disso. Tem, sim, senhor. O dinheiro que está disponível. O dinheiro disponível é o que tinha que estar reservado por causa da assinatura do termo de compromisso. O senhor quer ver? Aqui, ó. Isso aqui, quem pode, chama-se manifestação técnica, grupo de análise de empreendimento, são mitigações, infraestrutura, está arriscado, iluminação pública, 250 mil, meio ambiente, 264 mil, água e esgoto, 1.250, sinalização e transporte, 76 mil, educação, 332 mil, saúde, 2.611 mil. 2.611.000 significa 1.411 da UBS e mais 1.200, poderia ser até 1.200, tá, vários lugares está escrito, poderia ser até 1.200 pelo mamógrafo. Depois foi utilizado um dinheiro, por causa de calamidade pública, foi tirado um dinheiro e foi usado para fazer a instalação. Foi tirado do 1.400.000 da UBS ou do mamógrafo? Foi tirado do mamógrafo. Certo. Esse da dinheiro, UBS, então, não mexeu? Não existia esse dinheiro. Esse dinheiro não está assim, não está palpável. O da UBS, então, não mexeu no 1.400.000 da UBS? Não mexeu. Mexeu, tá. Mas nós tivemos, dá licença, o senhor está me chamando de mentiroso, eu tenho que responder, eu tenho que me defender. O senhor mesmo falou uma vez... O senhor quer que eu coloque o vídeo de novo? O senhor falando que foi retirado o dinheiro da UBS? Uma vez mesmo o senhor falou para mim, doutor Orlando, o senhor é verdadeiro demais. Lembra disso? Sim. Eu não mudei. Será, eu não doutor? mudei. Quer ver o vídeo de novo, doutor? Não, obrigado. O senhor disse no vídeo, está aprovado. Foi retirado o dinheiro da construção da UBS. Não falei da UBS. Foi tirado dessa mitigação, que é um valor só. TV Câmara, coloca o vídeo, por favor, de novo. Eu tenho aqui um documento, e isso eu fui estudar para vir para essa comissão de investigação. Com a pandemia, vocês têm que lembrar que nós tivemos em 2021 uma pandemia. Só que essa pandemia começou antes. Então, no governo anterior, foi pego uma parte do valor que era dirigido a Vargem Limpa 1 e Vargem Limpa 2, pode tirar. Uma parte do dinheiro... Não vou precisar colocar de novo, né? No governo anterior foi retirada uma parte que era destinada à UBS Vargem Limpa 1 e 2. Eu entendia, na minha santa ignorância, desculpe, que era uma coisa só. Era uma mitigação só. E tanto que no documento está uma mitigação, só está um valor. Está certo? Então agora... Esse valor não está separado. Agora eu começo a entender. Então o senhor se equivocou achando que era o mesmo valor. Se o senhor falasse, o doutor Orlando, eu acho que o secretário se equivocou. Não. O senhor falou, doutor Orlando, para o Renan, ele mentiu. Dali a pouquinho o senhor respira fundo. E o doutor Orlando mentiu. Doutor Orlando, Isso. eu estou tratando aqui com um médico, com um vice-prefeito e com um ex-secretário de saúde. E não cabe a mim ficar antecipando o depoimento do senhor. O senhor está sendo ouvido aqui na condição de testemunha. Sim. O senhor foi muito bem isso. claro. O vídeo fala umas 6, 7 vezes o senhor falando, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, Mas dinheiro tinha acabado. Não é o vídeo falando, eu tenho aqui documentado que não existia esse dinheiro. Está escrito aqui, ó, viabilizar a construção com a verba disponível. E esse viabilizar a construção não é tomógrafo. O dinheiro que foi acertado no termo de referência lá atrás não era o suficiente. Mesmo sobrando mais 162 mil do tomógrafo, sim, ainda assim não era o suficiente. Não era. Se o senhor for ver o preço da construção civil hoje, o senhor vai ver que quanto precisa para fazer uma unidade de 415 metros.
eu não sei te dizer, mas eu acredito que bem mais do que 2,5 milhões. Eu acredito. O senhor pode verificar. O senhor não consegue explicar para a gente como é que a prefeita agora anunciou, agora vai dar para fazer com esse dinheiro. Eu não sei qual foi a conversa com a CEPLAN e com a Pacaembu. Não sei te dizer, isso eu não sei mesmo. Porque eu virei vice-prefeito e eu não participei dessas reuniões. Certo. Tá? Agora, por favor, eu gostaria... O senhor esteve comigo durante o ano da pandemia inteiro. Nós fomos nos hospitais, tá certo? Nós andamos juntos por um período. Eu gostaria que depois o senhor falasse, olha, eu queria dizer aqui que o doutor Orlando, ele se equivocou. Ele não mentiu. Doutor Orlando, eu não entrei na Câmara Municipal para fazer amigos. Sim. Se fizer, é uma delícia, é muito gostoso. Mas eu não fui eleito, eu não tive 1.290 e poucos votos, as pessoas não me colocaram aqui para fazer amigo. Sim. Não me colocaram aqui para fazer média com ninguém. Eu fui eleito para apurar, inclusive durante a eleição eu falei que iria fazer uma fiscalização implacável, doa a quem doer. Mas para a gente tirar, para não restar dúvida, tá, eu vou solicitar um encaminhamento à Polícia Civil para apurar crime de falso testemunho, e aí vai ficar bem... Tá, aí a Polícia Civil dá seguimento. Tá bom. O senhor me perdoa. Aqui eu estou eleito. Eu não perdoo, mas eu aceito. Deixa eu fazer outra pergunta para o senhor. O senhor foi candidato a deputado estadual na última eleição? Não. Federal? Federal, sim. O senhor lembra quanto que gastou na campanha? Quanto gastou? Eu, pessoalmente? Não, só campanha. Quanto gastou? Não tenho esse valor, mas eu posso conseguir para o senhor. O senhor lembra quem que foi o maior doador de campanha do senhor? Não sei. Foi o PSC? Foi, deve ter sido. Deve ter sido. Eu fazia parte do partido. O maior doador de campanha, o senhor não sabe se foi o PSC ou não? Não, eu acredito que seja, porque quem cuida disso tudo aí, nós temos uma equipe que cuida disso aí. Sim. Certo? O senhor sabe me dizer se a mãe da prefeita foi candidata a deputada estadual? Foi. Foi. O senhor sabe quanto ela gastou? Não. O senhor sabe se o maior doador de campanha dela foi o PSC? Sim. Foi. O senhor sabe se o seu partido... O senhor ainda está afiliado no PSC? Sim. O senhor sabe se o seu partido recebeu doação de campanha do dono, um dos donos da Pacaembu? Não sei. Então eu vou falar para o senhor que consta aqui a doação para o diretório estadual do PSC de Goiás, de R$90 mil na última eleição. E também registrando que o vereador Marcos de Souza, que no início tentou fazer parte desta SEI, só relembrando que também recebeu da mesma pessoa R$40 mil de campanha e depois ele teve que se retirar porque disse que tem bastante serviço, bastante trabalho. Mas só para deixar claro aqui que o mesmo doador de campanha do vereador Marcos de Souza, que doou R$40 mil na campanha dele, também doou R$90 mil para o PSC de Goiás. Eu só estou registrando aqui, acho que vai ser interessante para o relatório. Um dos donos da empreiteira, doou R$40 mil para um vereador aqui, R$90 mil para o partido que abrigou a candidatura do vice-prefeito e da mãe da prefeita. Eu estou satisfeito, presidente. Obrigado, vereador Borgo. Vereador Beto, mais alguma pergunta? Doutor Orlando, nós vamos agradecer a sua presença, te devolver a palavra, caso queira fazer alguma consideração, alguma fala, senão a gente agradece mais uma vez a presença do senhor. Quando eu assumi como secretário da Saúde, em janeiro de 2021, esse cargo era vice-prefeito. Esse cargo foi oferecido para 7 médicos, entre eles vários infectologistas, e nenhum aceitou. Por quê? Porque nós estávamos em plena pandemia, e você aceitar um cargo desse é muita responsabilidade. Tá certo? Então, essas pessoas... Teve gente até que aceitou, depois foi em casa, falou, Orlando, me desculpa, não vou. Eu falei com a minha família, falei com fulano, falei com ciclano, e não vou aceitar, me perdoa. Aí nós tínhamos que assumir. Então, eu assumi a Secretaria da Saúde. Quando eu assumi, na primeira semana, teve uma chuva imensa aqui em Bauru.
e a UPA Bela Vista inundou inteirinha. Então, nós percebemos que as UPAs estavam em um estado muito precário. Então, eu comecei a fazer uma parceria público-privada, tá certo? Para a gente reformar. E nós conseguimos, em poucos meses, reformar a UPA Ipiranga, a UPA Bela Vista e a UPA do Geisel. Só ficou faltando a UPA Meridota, porque teve muito problema de, não, muda aqui, derruba ali, muda lá, acabou não saindo. Eu tentei implementar uma administração moderna, com cobrança de resultados, cobrei agilidade e empenho dos servidores. E funcionou bem, tá certo? Eu tive uma grande ajuda do coronel Kitazumi, tive ajuda da Lucila, tá certo? Tive ajuda de várias pessoas, da Carolina, dentro da saúde. Foi um período muito bom, apesar de conturbado, foi um período muito bom. Você faria de novo? Com certeza, tá certo? Agora, existem coisas que acontecem, tudo bom? Que acontecem durante um ano de pandemia que você não dá tanta importância e depois você fala, meu Deus, mas eu sempre, volto a dizer, eu sempre fui contra a diminuição dessa unidade. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Orlando. Assim a gente encerra aqui o seu depoimento. Na sequência, nós temos a oitiva da Ivanita e da Josiane, que já estão presentes aqui, né? Então, nós vamos pedir para que a Ivanita e a Josiane possam ocupar aqui o assento, uma ao lado da outra, que nós faremos em conjunto, e já daremos sequência. Muito obrigado, doutor Orlando. Boa tarde. Eu gostaria de também registrar aqui a presença da vereadora Chiara, que está conosco. Então, nós vamos iniciar essa oitiva e já no início vou conceder a palavra à Ivanita e também à Josiane, porque elas foram, acho que, citadas na última reunião como sendo as diretoras, né, atual e anterior das unidades de saúde, salvo engano. Então, mas eu gostaria que vocês explicassem, né, qual a participação de vocês na Secretaria de Saúde, quanto tempo estão na Prefeitura, enfim, a atividade, depois a gente passa aos vereadores aqui para que possam fazer as perguntas. Fiquem à vontade. Boa tarde. Eu sou servidora municipal há aproximadamente 8 anos e trabalhei na urgência. Eu sou a Ivanita. Desculpa, sou a Ivanita. Sou enfermeira, trabalhei na urgência, na atenção básica, né, e recebi o convite para ir como diretora do Departamento de Unidades Ambulatoriais há 2 semanas. Então, eu ainda estou em processo de transição com a Josiane. Então, meu nome é Josiane, eu sou enfermeira, sou servidora há um pouco mais de 5 anos. Eu fiquei aí como diretora de departamento das unidades ambulatoriais durante 1 ano e 3 meses, né? Como a gente... E aí, nesse período, quando eu comecei em abril de 2022, o processo já estava encaminhado, né? Eu não cheguei a ter contato com o processo, né, da Vargem Limpa em si. Quando a gente assumiu a diretoria, o projeto já estava na vigilância e, na época, eu acompanhava mais pelas passagens com o Renan. Falei, e aí, Renan, como que, né, que pé que está? Por conta que estava mais na parte de projeto mesmo, de engenharia. Teve até, inclusive, um problema por conta de algumas mudanças na legislação sanitária, que precisou voltar o projeto e refazer algumas coisas que atrasou também o início da obra, principalmente a parte de circulação do ar-condicionado, né, que teve algumas mudanças aí na legislação. Mas... E, assim, diretamente relacionado a isso, né, foi me pedida opinião com relação ao tamanho, né, na época era da doutora Alana ainda, eu falei que eu achava que atenderia a princípio, porque hoje a gente só tem ali no bairro o Vargem Limpa 1 e 2, né, então a gente tem, aí o último censo deu 2.600 habitantes ali, mas a gente sabe que tem os empreendimentos futuros ali, que é o Cidade Alegre 1, 2 e 3, o
Bauru Melo, deixa eu lembrar aqui que decor, não lembro. Bauru Azevedo. Então, em pouco tempo, né, eu não tenho conhecimento de qual PEC está, se já está autorizado, se já começa a construção desses empreendimentos, mas que em pouco tempo já haveria uma saturação da unidade, né? E, quando houve a questão da ampliação, então, de voltar nos 415 metros, a gente reavaliou quais eram os ambientes principais, primordiais, que precisa ter, que a gente precisaria rever, como ficaria, idealmente, a planta, e auxiliamos aí o Renan, então, nessa revisão do projeto, né, que até ficou melhor, porque a sala de reuniões ficou ao fundo, teve um espaço melhor para fazer. Vai ser uma unidade que vai ter uma conformação um pouco diferente da planta padrão que a gente usa hoje, né, porque é um projeto que a gente pode replicar 9 vezes. Então, e com relação às outras contrapartidas, eu não faço parte do GAI, né, mas geralmente o Renan, que é representante, quando tem, né, alguma repercussão, quando tem o recurso, ele fala: Josi, tenho tantos mil, quais unidades na rede daquele território que a gente precisa fazer a aplicação, e a gente faz o direcionamento, quais são as questões mais urgentes, emergenciais ali para estar aplicando, para usar da melhor forma possível o recurso. Josi, só para esclarecer, então, assim, até por uma fala sua, você disse que foi consultada, né, sobre a possibilidade de atendimento da unidade com 370 metros, né? E hoje ela atenderia, mas no futuro você não saberia. Isso, porque acho que foi até a vinda de vocês, foi questão técnica mesmo, o pedido para virem aqui. É isso mesmo? Hoje ela atenderia? Você pode falar? Isso. Hoje, assim, ainda tem algumas unidades, né, para serem entregues ali do Vargem Limpa, então precisaria, né, a priori, de uma equipe vai satisfazer a questão da região ali. Por quê? Aquela unidade não vai ter como ela ser referência, por exemplo, para a Quinta da Bela Olinda, por conta de rodovia, essas questões. A gente, no estudo que a gente está fazendo, o ideal é indicar uma região ali perto do Quinta da Bela Olinda, porque também está tendo um loteamento ali que vai precisar e vai saturar lá o Meridota, né? Então, não tem como, por conta até de barreira de rios que passam ali, um rio, acho que é uma cachoeira, alguma coisa, não tem como ser referência para Quinta da Bela Olinda. Então, ela vai ser referência mesmo para os novos empreendimentos. Então, a princípio, uma equipe, 315 metros, atenderia. Só que, de qualquer forma, a gente teria que abrir mão da farmácia, por exemplo, da assistência farmacêutica. Mas, na atenção primária, o dispensário de farmácia não é um componente obrigatório, né? Como o município tem outros dispensários ali próximo, poderia ficar de referência, que a gente sabe como ali é meio isolado na rodovia, o ideal é a gente ter tudo mais próximo da população, aumenta a adesão de tratamento, tudo isso. Mas agora, com a ampliação, aí a gente já consegue colocar esse recurso, por exemplo, da assistência farmacêutica. Tá certo. Vou passar aqui aos colegas vereadores, vereador Beto, vereador Meira também não, vereador Borgo, fica à vontade. Olá, boa tarde. Eu vou fazer a pergunta, se quem puder responder. Você está dizendo que uma equipe só atenderia aquela região hoje? Hoje, sim. Hoje, sim, desculpa. Não foi... Por que constou que deveria ser uma UBS Porte 2 para atender até 7.500 pessoas, então? Por conta da questão de já ter os outros empreendimentos ali, né, na região, que aí vai chegar até 8.000 pessoas, são 2 equipes. Então, essas 7.500, Porte 2 é obrigatório. Não poderia abrir mão dessa UBS, certo? Isso. Só responde no... Isso. Certo. Essa população que está hoje lá no Vargem Limpa está sendo atendida aonde? Hoje a referência é o BS Meridota. Meridota. Você tem ideia quantas pessoas estão sendo atendidas? 2.000 e... 2.700 e pouco. Essa população está indo para o Meridota? Isso, exatamente. Está impactando no atendimento da população do Meridota? Assim, na verdade, o que a gente vê maior impacto, mas eu não vou ter números aqui, é a questão da urgência, né? O pessoal acaba, como é longe, a população acaba usando para queixas
Então acho que é melhor você falar. Queixas agudas, né? A pessoa acaba indo para queixa-conduta. Deixa eu passar para a Iva, que acho que ela fez o levantamento. Tá. Esse deslocamento da população do Vargem Limpa na UPA do Meridota ou em UBS na região tem impactado a população do Meridota com superlotação, com mais gente sendo atendida? Então, o impacto a gente conseguiu reter um pouco com a questão do horário estendido no Chapadão, né? Ali aliviou bastante a ampliação do horário, a demanda, tanto para a UPA quanto do Meridota. Mas é claro que hoje a gente pensando naquilo que o Ministério propõe de uma equipe atender 4.000 pessoas, por exemplo, né? E ali no Meridota a gente está com 2 equipes validadas, né? Mas as outras carga horária médica que tem, lógico que é insuficiente, né, para o atendimento, assim, acaba tendo um represamento, principalmente de ginecologia, porque hoje a gente não tem retenção de médicos ginecologistas. Pediatria, a gente conseguiu suprir também com atendimento de demanda espontânea. Qual que é a no população Chapadão. atendida pelo Meridota? No Meridota, peraí. Deixa eu puxar. Pega meu celular aí para mim, por favor. É o outro aqui, ó. Eu tenho o último levantamento do IBGE. Meridota. Cerca de 14.805 pessoas. 14.805. Quantas equipes? Então, é que a gente validada ali por conta de falta de enfermeiro, tá? Mas médico a gente tem uma carga horária até, mas corresponderia a 4 equipes. Deixa eu ver aqui. Ele não trouxe aqui a escala de médico. Mas é cerca de... A gente está com um mais médico lá, uma equipe. 3, 4, 3 mil, 12 mil. Daria para... É que essas cargas horárias picadas a gente não consegue receber por elas, né? Mas daria, assim, para cobrir 12 mil pessoas com a carga horária médica que tem lá. 12 mil estaria dentro do limite SUS. Isso. Está com quanto? Quanto está atendendo? 16 mil? 14.800. 14 mil. Então, daria para cobrir 12 mil ali no limite, está com 14.800. Isso. Eu posso entender que quando vem mais 2.600 pessoas causa impacto e prejuízo no atendimento à saúde ou não? Sim. Como que você chama? Josiane. Josiane, alguém da Secretaria da Saúde, a secretária, ou alguém conversou com você antes de você vir nessa reunião? A respeito do que seria falado aqui? Você teve reunião com alguém? Alguém te orientou o que você deveria falar aqui? Não. E a gente tem informações que têm sido constantes antes de vir aqui, de ter orientação, de ter conversa. Eu quero que você fique muito tranquila, muito. Você é servidora, está dentro da prefeitura. Abre para a gente aqui, porque eu estou vendo que você está um pouco com receio. Fica tranquila.
É que a gente está nesse processo de transição também, então, assim, eu não vim com muitos dados na mão aqui, mas aí eu fico com receio de falar alguma coisa muito... Não, em relação aos números exatos, tá? Não é 14.800, é 15, é 14, isso aí fica tranquilo. O que eu quero saber é o seguinte, essa UBS era para ter terminado até o final de abril, 2023 agora. Ela não ficou pronta. Então, eu quero saber até onde a população do Vargem Limpa foi prejudicada com isso. Não tem UBS. A população tem que sair do Vargem Limpa e no Meridota. Teve prejuízo a população da UBS, do Vargem Limpa? Teve prejuízo a população do Meridota pelo fato de ter vindo mais, pelo que você falou, 12 mil pessoas. Se não for 12, ou 10, 11, mas quer dizer, já está claro que ultrapassou em muito o limite. Limite 12 mil. Está com 14.800, vem mais 2.600. Quer dizer, eu acho que é uma conclusão lógica que a gente chega, até porque se a gente for lá agora na UPA do Meridota, vai estar lotado de gente. Então é isso que eu quero saber de você, que é a técnica. Eu tenho a minha visão, nós temos aqui, mas eu quero saber de você. Qual é o prejuízo da população do Vargem Limpa e da população do Meridota sem essa UBS hoje? Conclusivos é difícil a gente ter, por quê? Primeiro, precisaria ter a informação de quantos ali são exclusivamente SUS-dependentes, né? Porque, às vezes, a gente tem uma população que tem acesso ao convênio. Também teve a absorção dessa demanda pelas USFs que são próximas ali. Então, mesmo não sendo de referência, alguns atendimentos estão feitos também ali do outro lado da rodovia, Nova Bauru, Vila São Paulo, Pousada. Você pode e no me atestar Meridota. que as USF conseguem suprir a demanda? Sabe por quê? Bauru tem 16 equipes de saúde da família. Isso. Marília, com 2/3 da nossa população, tem 44. Nós atendemos em Bauru, cada equipe de saúde da família está responsável por 33 mil pessoas. Se formos levar em consideração a nossa população de 379 mil habitantes e 16 equipes de saúde da família, então eu não posso entender que, por exemplo, a Nova Bauru vai conseguir suprir uma demanda ajudando a UBS da Vargem Limpa sem prejuízo da Nova Bauru. Quando a gente fala em atenção primária, o cuidado ele é feito com a responsabilização do território, né? A responsabilização sanitária do território. Então, é lógico, quando eu tenho uma unidade de saúde da família, eu tenho uma qualidade de assistência melhor, porque eu tenho uma continuidade no cuidado. Então, por exemplo, quando faz o atendimento nessas USF, são atendimentos para, geralmente, queixa-conduta, né? Não vai ter uma busca ativa desse paciente, como é a lógica do trabalho da atenção primária. Mas, em Bauru, apesar da gente ter 16 equipes de saúde da família, a gente tem 40 equipes de atenção primária, né? Que são o médico e o enfermeiro, mais os profissionais que não estão inseridos em equipe, porque, diferente, Marília tem todas as equipes deles são remuneradas, né? Eles ganham por isso. Bauru assume grande parte da cobertura por conta daquela questão, né, que a gente acho que já abordou em outras reuniões públicas e audiências, que o nosso PCCS não bate com o que o Ministério preconiza, então a gente não consegue receber. Então, isso não aparece nas plataformas públicas de cobertura, mas a gente tem cerca de 63% de cobertura assistencial, né? Os 30%, 40% de cobertura com equipe de atenção primária. Então, as UBS, na verdade, hoje que tem maior sobrecarga, porque elas trabalham com, às vezes, 18 mil, 30 mil pessoas referenciadas para aquele território. A única que está mais, mas é o Chapadão, que realmente tem 12 mil, que está dentro do que o território consegue comportar. Mas as USFs, elas trabalham aí na lógica de 4 mil pessoas no máximo mesmo. Que já está atuando no limite, né? Isso. Então, não consegue atender mais o pessoal do Vargem Limpa, né?
Não, consegue. Com prejuízo ao atendimento, né? Consegue, a gente daria para atender 20 mil, 30 mil, mas naquele negócio, né? Prejudicando o atendimento. Estou satisfeito, presidente. Obrigado. Vereador Beto, Miltinho. Doutor Marcos, o senhor tem alguma questão a contribuir? Boa tarde, senhor presidente, pessoa na qual cumprimento os demais vereadores da casa, servidores, pessoal que nos assiste e nos ouve. É só uma perguntinha que eu gostaria de fazer para a Josiane. Diante da morosidade da entrega dessa obra, né, houve algum momento de pedidos, né, por parte da diretoria e departamento a respeito de maior demanda de servidores para suprir esse aumento da demanda? Não entendi. Diante do aumento da demanda, né, dos usuários, por conta da falta do término dessa construção, se houve necessidade de pedir maior quantidade de servidores para suprir o trabalho a ser prestado para a população. Sim, a gente tem dentro, principalmente da parte de enfermagem, a gente tem que fazer dimensionamento, né, da equipe de enfermagem, e aí a gente fez a solicitação e na verdade, eu quero sem açúcar, por favor. O que faltava era a aprovação da lei, né? A gente não tinha cargos livres para fazer a contratação, que saiu em agosto, setembro, saiu a lei, né, ampliando os cargos. Então, a gente já tinha essa necessidade, essa solicitação, até anterior, o projeto de lei é antigo, tanto que, quando ele já foi aprovado, já com um quadro insuficiente. Mas havia essa solicitação. Houve acolhimento? Pelo menos sessões de servidores, alguma coisa nesse sentido, para que a população não pudesse ter prejuízo de ser atendida? O que a gente fez foi, principalmente as unidades que a gente conseguiu fazer a transição, que foi Tibiriçá e Godói, a gente conseguiu remanejar esses servidores para suprir parcialmente essa deficiência aí que tinha, não só no Meridota, como em outras unidades também. Era só. Obrigado pelo comparecimento e a resposta. Obrigado, doutor Marcos. Ivanita e Josiane, né, a gente agradece a presença de vocês aqui, né, obrigado por estar aqui, trazer essas informações mais técnicas, né, que era o que realmente a gente precisava. Então, assim, a gente vai finalizando aqui a oitiva de vocês. Nós já temos aí o Fábio Luiz Banhara, né, e a Heloísa Lopes de Souza Inácio. Então, vou pedir que o Fábio e a Heloísa possam vir e ocupar o lugar aqui à nossa direita, para que a gente dê sequência às oitivas já, tá? E assim a gente vai seguindo aqui com a oitiva. Na sequência, nós temos o Dr. Sérgio Henrique Antônio, né, depois do Fábio e da Heloísa, que também estará aqui conosco. Da mesma maneira, Fábio e Heloísa, que nós conversamos aqui com a Ivanita e com a Josiane, nós também gostaríamos de ouvi-los, né, para entender qual é a atividade de vocês atual e anterior dentro da secretaria, quanto tempo estão, né? Então, pode começar falando o nome de vocês, aonde vocês estão, quanto tempo estão, para que a gente possa seguir. Boa tarde, meu nome é Fábio, eu sou servidor há 5 anos já na prefeitura, trabalhei na maior parte na urgência e emergência, no DEUPA, e mais recentemente eu fui convidado para a DEUA. Atuei como diretor de divisão APS Território 2, não sou mais diretor de divisão, agora eu sou enfermeiro assistencial só. Boa tarde, meu nome é Heloísa, eu sou enfermeira, eu sou servidora municipal há um pouco mais de 1 ano. Eu entrei na prefeitura trabalhando na urgência também, atuei na UPA do Geisel, depois eu atuei na UBS do Meridota, e há aproximadamente 2 meses eu assumi a diretoria de divisão de atenção primária. Tá certo. Quando fala de diretoria de divisão primária, é a diretoria das UPAs? Não, na verdade, pra gente, a atenção primária à saúde são as unidades de APS, né, que são as unidades de UBS, USF, e a gente tem 4 macro territórios em Bauru.
Então, como tem 2 territórios, são divididos para cada diretor 2 macro-territórios, né? E aí a gente atua junto nesse sentido de fazer essa direção das unidades. Então, tem 2 diretores para cuidar da cidade, né? A cidade é dividido. Então, hoje está a Heloísa, né? Que cuida de uma região, e A Miriam, ela assumiu ontem, né? Então, a diretoria, né, no lugar do Fábio. São 24 unidades, né? Entre unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família. O Fábio saiu ontem, então, da diretoria. Na verdade, a nomeação foi no sábado, né? Então mas ele está lá, ele está com a gente ainda, né, nesse processo de transição. Tá, não, só para entender mesmo, né? Como o Fábio falou, sou enfermeiro, e aí eu falei, não, então convocamos uma pessoa errada, né? Mas não, foi ontem. Na verdade, é ex-diretor, mas foi dia 26 a dispensa do cargo, né? Tá bom, não, já está entendido aqui, compreendido. Vereador, relator, vereador Beto, vereador Meira também dispensa. Vereador Borgo, tem algum questionamento? Boa tarde. UPA, Meridota, responsabilidade de vocês? Não, só básica, unidade básica. Só a UBS. Fora o Meridota ali na adjacência, nos bairros vizinhos, quais outras que vocês também têm responsabilidade naquele setor? O Beija-Flor, Chapadão, que são as regiões mais próximas ali do Meridota. Certo. A UBS Vargem Limpa, acho que vocês devem estar acompanhando, que era para ter entregue até o final, acho que de abril ou maio, não entregaram. Nós conversamos agora na UPA. UBS Meridota, você tem ideia quantas pessoas atende? Qual que é o público-alvo? A Josiane acabou de falar que da população... É a mesma situação, então, da UBS para a UPA é o mesmo número? Não, as UPAs, nós somos 4, divididas nas 4 macro-regiões. Então, a UPA, ela ocupa uma região maior, né? Toda aquela macro-região ali do Meridota, que aí é bem maior, não sei de cabeça agora todos os bairros. Ela passou, acho que, 14.800 pessoas da UPA. Não, é da unidade básica. Da UBS. Isso, da UBS. Certo. Esse atraso na entrega da UBS do Vargem Limpa prejudica o atendimento da população do Meridota? Olha, é difícil quantificar, né? Porque vamos pensar que essa população eles foram migrando aos poucos, foram mudando aos poucos para lá. E as nossas UBS, diferentes da saúde da família, elas são abertas. Então, elas não atendem, por exemplo, só a população do Meridota. Então, pode ser que venha de outros bairros. E essa população lá do Vargem Limpa, da mesma forma. Então, se ela já estava sendo acompanhada em outra unidade básica, muito provavelmente ela ainda continua lá até ela migrar. Então, assim, a gente fez um levantamento da população, né, dos atendimentos, mas isso não é visível numericamente. Com a entrega do empreendimento da Pacaembu, do Vargem Limpa, que nós temos lá, depois que aquela população foi morar no local, teve acréscimo no atendimento dos pacientes do Meridota? A gente não percebe aqui, esqueci de falar melhor. Então, na verdade, é relativo, né? Porque nós tivemos a pandemia, um aumento da procura por ações de saúde. A gente percebe que tem alguns acréscimos em relação a procedimentos gerais e consultas em relação ao Meridota. Só que o sistema foi novo, implantado o MV. Então, por exemplo, em 2020 a 2021, a gente tinha 12.925 atendimentos. E já no ano de 2021 e 2022, 19.578 consultas gerais, que eu estou falando agora. Então, quer dizer, que é um acréscimo que a gente não sabe até que ponto é uma procura aumentada por causa da situação de pandemia ou a sensibilização da população em relação à procura. Tem diversos vieses que a gente não pode afirmar com certeza que é a população do Vargem Limpa que acarretou isso. Tanto que a população do Vargem Limpa foi uma resposta em relação à coordenadora do programa da USF, que muitas vezes eles procuram a Vila São Paulo e a Nova Bauru para consultas pontuais.
apesar delas serem saúde da família e só com população adstrita lá na região, elas não negam esse primeiro atendimento. Então, a gente vê assim que essa população ela está sendo absorvida, né? E, lógico, que tem todas as demandas necessárias, né? Mas existe, sim, um acréscimo nos atendimentos, mas a gente não sabe dizer até que ponto é do aumento populacional em si ou de uma sensibilização da população em maior procura, ou variação sazonal de adoecimentos. Ali naquela região, Nova Bauru, Pousada, Vila São Paulo, Chapadão, Meridota, Vargem Limpa, a UPA que atende a UPA do Meridota, certo? Quais as UBSs que tem naquela região? A mais próxima é a do Meridota e do Chapadão. E aí tem as unidades de saúde da família. A mais próxima é Vila São Paulo e Nova Bauru. São Paulo. A unidade de Chapadão ela é que faz o horário estendido até as 23 horas. Eu estou satisfeito, presidente. Obrigado, vereador. Doutor Marcos, o senhor tem alguma questão? Então, assim, senhor Fábio, senhora Heloísa, a gente vai encerrando aqui a oitiva, né, de vocês, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de estar aqui, trazendo informações. E, neste mesmo momento, nós vamos suspender os trabalhos até aguardar a chegada do doutor Sérgio. Pois não, vereador? Posso fazer alguns requerimentos agora, para não perder o... Lógico. Posso? Eu vou pedir, presidente, informação à Secretaria da Saúde, a quantidade de atendimentos na UPA Meridota, UBS Meridota, UBS Chapadão, Unidade de Saúde da Família da Vila São Paulo, Unidade de Saúde da Família da Nova Bauru, mês a mês, de 2020 até agora. Porque aí a gente vai conseguir ter estatisticamente, isso aí acho que é simples, eles levantam uma informação simples, mas aí a gente vai conseguir chegar no impacto que deu. Perfeito. Perfeito. Nós vamos fazer esses encaminhamentos. A senhora Josiane ainda está aqui e ela queria fazer uma fala. Então, nós vamos dar a possibilidade aqui, já que estamos aqui. Giovana, você faz os encaminhamentos, né? Só vou fazer, né, que eu acho que é interessante também, a gente colocar aí a questão da quantidade de médicos atendendo, né, porque também teve uma ampliação de número de médicos, tanto nessas UBS, quanto na UPA Meridota, com o contrato da FERSB. Então, isso também vai impactar na ampliação no número de atendimentos. Então, acho que o número em si, às vezes, pode dar um viés, como o Fábio falou. Tá? Então, a minha sugestão, desculpa. Vereador, senhor, tudo bem essa sugestão dela de acrescentar no requerimento também a quantidade de médicos? Perfeito. Então, tá ok. Nós vamos, então, suspendendo aqui os trabalhos às 15h30 e voltaremos às 16h45, quando está previsto o retorno do Dr. Sérgio, a chegada do Dr. Sérgio. Boa tarde, senhoras e senhores. Às 15h49 do dia 29 de agosto, estamos dando sequência à reunião da Comissão Especial de Inquérito com a finalidade de apurar as aprovações, alterações, aditamentos contratuais, realizações e demais atos relacionados às contrapartidas necessárias para instalações de empreendimentos privados no município de Bauru, desde o ano de 2014. Estamos aqui juntamente com os demais membros da comissão, vereador Beto, vereador Miltinho, vereador Borgo, vereador Meira, também representante da OAB, doutor Marcos, a Giovana, nossa secretária, o Guilherme, assessor de imprensa, mídia e demais pessoas que nos acompanham. Então, nós temos aqui, e é a última oitiva de hoje, a convocação, né, do Dr. Sérgio Henrique Antônio, que foi secretário municipal da saúde no governo do prefeito Gazeta, e está aqui conosco, né, estava previsto para as 16h45, chegou aqui antecipado, os vereadores estão aqui, concordaram a gente
antecipar essa oitiva. Portanto, nós vamos iniciar. Doutor Sérgio, muito obrigado pela presença, né, mais uma vez aqui do senhor. Eu gostaria de te dar a palavra, porque possa falar se hoje o senhor está em alguma função dentro do município ou não, enfim, como é que, se tem alguma consideração a fazer. Na sequência, a gente já passa aos vereadores aqui para fazer as considerações. Boa tarde a todos os vereadores presentes, no qual cumprimento através do vereador Manuel Lozila, ao representante da OAB, a todos aqui presentes. Eu sou funcionário de carreira, sou médico ginecologista e obstetra concursado há 29 anos. Hoje estou como médico assistente na Casa da Mulher, onde eu faço atendimento em ginecologia e obstetrícia. Desenvolvi 24 anos da prefeitura na unidade básica da Vila Cardia como médico assistencial. Em 2018, fui convidado pelo então secretário a assumir a coordenação da saúde da mulher do município. Em 2020, fui conduzido a secretário municipal de saúde até dezembro de 2021, no governo do prefeito Clodoaldo Gazeta. Então, hoje estamos aí, voltamos às origens de atendimento, com a graça de Deus, e já estamos 29 nessa carreira aí de prefeitura como servidor público. Obrigado, doutor Sérgio. Nós vamos passar aqui a palavra aos vereadores. Doutor Miltinho, Beto, vereador Borgo, fica à vontade. Doutor Sérgio, boa tarde. Obrigado pelo comparecimento. Doutor Sérgio, eu pedi para o senhor vir aqui a essa comissão especial de inquérito, porque o doutor Orlando, ex-secretário de Saúde, no seu primeiro depoimento aqui, ele disse que teria a gente investigando, levantando, por que não entregou a UBS do Vargem Limpa, que começou lá na época do governo Gazeta, né, pegou uma parte que o senhor era secretário, e depois agora com a prefeita Suelen Rosim e o doutor Orlando, secretário de Saúde e vice-prefeito. E o doutor Orlando disse que não conseguiu fazer... Era uma dúvida nossa, por que a prefeita tinha concordado, orientado, determinado a diminuição de uma UBS porte 2 para porte 1, com prejuízo de atendimento de 3.500, 4.000 pessoas. E, para nossa surpresa, o doutor Orlando veio aqui e disse que não tinha dinheiro suficiente para construir essa UBS, que os representantes da Pacaembu disseram nesse sentido, porque o governo passado, e aí o motivo de chamar o senhor, teria pego dinheiro da contrapartida e gasto na instalação do tomógrafo, e aí teria faltado dinheiro, por isso que não conseguiram fazer a UBS. Tá? Quer dizer, transferiu a responsabilidade para outra gestão, e logo em seguida, nesse momento eu já tinha pedido para convocar o senhor, logo em seguida veio o engenheiro Renan, da Saúde, junto com a Lucila, e eles explicaram, deixaram... claro ali por documentos, que, na verdade, não foi tirado o dinheiro da contrapartida da UBS. Na verdade, eles mexeram na contrapartida do mamógrafo e, mesmo assim, sobrou mais de R$160 mil. Eu vou colocar um vídeo, antes de ouvir o senhor, eu vou pedir para a TV Câmara, novamente, para colocar aquele vídeo, porque nesse vídeo imputa a gestão passada, no qual o senhor era secretário, a responsabilidade pela não conclusão da UBS. Eu vou pedir para a TV Câmara colocar o vídeo novamente. Eu tenho aqui um documento, e isso eu fui estudar para vir para essa comissão de investigação. Com a pandemia, vocês têm que lembrar que nós tivemos em 2021 uma pandemia, só que essa pandemia começou antes. Então, no governo anterior, foi pego uma parte do valor que era dirigido a Vargem Limpa 1 e Vargem Limpa 2, uma parte do dinheiro foi para a instalação do tomógrafo. O tomógrafo foi comprado pela Prefeitura Municipal, mas não havia dinheiro para fazer a instalação, para adequar esse tomógrafo. Então, foi usado o dinheiro da contrapartida, uma parte do dinheiro, foi usado que era dinheiro que seria destinado à unidade básica da Vargem Limpa 1 e 2. E esse dinheiro que impactou, então, no pedido de diminuição... E eu não tive argumento, na época, porque ele fala, doutor, o dinheiro acabou.
Então, a justificativa do representante da empresa foi porque teria gasto com o tomógrafo, e aí não teria mais dinheiro o suficiente para construir conforme o termo de compromisso, é isso? O parecer dos técnicos da saúde é que não atenderia, que não serviria uma de porte 1. Eles foram, por esse relatório, que eles foram contra a diminuição. No começo, eu também fui contra. Eu discuti com o engenheiro Marcelo. Eu falei, Marcelo, eu quero uma de porte 2. Mas, doutor, não tenho dinheiro. Não existe esse dinheiro. Eu não tenho como fazer. O ideal, tanto a Lucila como o Renan, todos eles, no primeiro momento, vamos criar a 2. Mas se não há o dinheiro, como que nós vamos fazer? Uma coisa é o Renan e o doutor Orlando falando em fevereiro que nós queríamos, mas as coisas mudaram ao longo do tempo, porque nós percebemos que não existia o valor para fazer isso. Sim, mas o senhor concorda comigo, então, que os técnicos da saúde foram contra a diminuição? No primeiro momento, eu também fui contra. Todos foram, tá certo? A prefeita também foi contra. O problema dá para fazer assim? Dá. Não dá para fazer? Não dá. O que nós vamos fazer? E não dava por causa do dinheiro? Por causa do dinheiro. Os técnicos da saúde, prefeito da Secretaria de Saúde, foram contra a diminuição. Na data de fevereiro. Sim. Mas depois, se o senhor conversar com o Renan, com a Lucila, todos eles chegaram à conclusão que teria que ser assim. Não é uma imposição, não foi o secretário... Tem por escrito isso aí? Tem por escrito a concordância da Lucila no processo? Acredito que não. Deixa eu ver. Tem aqui algumas coisas de troca de mensagem, quer ver? É do Renan essas trocas de mensagem. Que eu li o processo, eu não vi nenhuma concordância desses técnicos concordando com a diminuição. Aí, vereador, fica aquela coisa, mas será que ele não concordou? Eles falaram alguma coisa? Não, o que a gente tem documentado é isso. Presidente, eu peço, só para lembrar, eu peço a convocação da Lucila e do Renan, novamente, por favor. Mas então vocês dois, eu sei que tem mais gente que participa, que delibera, mas de vocês dois, pelo que eu estou entendendo, então, vocês sempre foram contra a diminuição de 415, seja para 370 ou para 328, é isso? Desde 2020. Mas depois, se o senhor conversar com o Renan, com a Lucila, todos eles chegaram à conclusão que teria que ser assim. Não é uma imposição, não foi o secretário... Tem por escrito isso aí? Tem por escrito a concordância da Lucila no processo? Acredito que não. O dinheiro que tinha, quando você acompanhou, era o suficiente para construir a obra Porte 2? Então, na época, sim. Mas as coisas mudaram ao longo do tempo, porque nós percebemos que não existia o valor para fazer isso. Sim. O que tinha no termo era 1.411.000 OBS tipo Porte 2. Do mamógrafo, 1.200.000. Na época, no ano de 2019 2020, foi utilizado parte do recurso do mamógrafo digital para fazer as instalações do tomógrafo, para as adequações das salas. Do mamógrafo, então não foi tirado dinheiro da construção do OBS? Não, de jeito nenhum. Então foi usado o dinheiro da contrapartida, uma parte do dinheiro, foi usado que era dinheiro que seria destinado à unidade básica da Vargem Limpa 1 e 2. Então não foi tirado dinheiro da construção do OBS? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário, do valor do mamógrafo de 1.200.000, foi realizadas as adequações das salas, aquisição dos aparelhos, e não deu 1.200.000, deu 1.034.000, ou seja, sobrou. E eu não tive argumento na época, porque ele fala, doutor, o dinheiro acabou. Então não foi mexido no dinheiro da OBS? De forma alguma. Então o doutor Orlando mentiu. Olha, eu não entendi o porquê, mas o que eu estou lendo é o que está no processo, os valores que estão no processo. Doutor Sérgio, o senhor, enquanto secretário de saúde, ou o prefeito Gazeta, ou sua equipe, vocês retiraram dinheiro da contrapartida para a construção da UBS Vargem Limpa? Em momento algum. Mesmo porque, vereador, no termo de compromisso, o senhor deve ter no processo, houve uma verba destinada em 2.611.000 para a saúde. E o termo de compromisso foi dividido em duas etapas. A primeira,
para aquisição e adequação da sala para o mamógrafo junto ao CEDIB, Centro Diagnóstico e Imagem Bauru. E poderia-se usar até 1.200.000 entre a compra do equipamento mais a adequação. E a segunda parte da contrapartida, do termo de compromisso, está aqui em mãos, o senhor deve ter no processo, era da construção da unidade de vargem limpa, porte 2, que orçada, depois de todo o processo, tem todo um processo de estudo, o senhor sabe disso, né? O preço da área, a assistência, e foi aprovado pelo GAI, pelo Grupo de Avaliação em Empreendimentos, em torno de 1.400.000. Existe sempre uma meta, para mais ou para menos em qualquer processo. E esse dinheiro não foi gasto. Foi, inclusive, incluído mais 165.039, junto à segunda contrapartida. Em nenhum momento, houve gasto, isso eu falo para o senhor em bom tom e bom som, e provo para o senhor, que houve gasto da segunda contrapartida de 1.411.000. Ainda houve, volto a repetir, houve ainda um valor residual acrescido a esse 1.411.000, que foi a sobra que a gente poderia gastar até 1.200.000. Doutor Sérgio, em algum momento, representantes da Pacaembu procurou o senhor ou ex-prefeito pedindo a diminuição da UBS ou falaram que estava faltando dinheiro? Teve algum... Eu não me recordo a data, vereador Borgo. Eu até estava conversando, tentando puxar uma ideia, mas eu não lembro, meio daquela pandemia, chegou para mim que a minha secretária me informou que o engenheiro Marcelo, se não me falha a memória, que queria conversar comigo. E foi até o meu gabinete, um bate-papo muito informal, assim. Ele falou que precisava reduzir. Eu falei, eu não tenho condições, eu não tenho autonomia, e mesmo porque não há a possibilidade de redução pela região que Vargem Limpa vai acolher de assistência aos usuários. Falei, isso não é competência minha. O senhor peça à administração, e a administração vai consultar. Mas, de antemão, já digo ao senhor, nós somos desfavoráveis a isso, porque foi feito um estudo de impacto de vizinhança. E ali só caberia realmente a de porte 2, pensando em assistência de outras regiões também dali. Porque nós temos uma demanda muito reprimida na saúde. Eu não sei como está agora, mas eu acho que continua, né? Então, a assistência está cada vez mais difícil à saúde, não só em Bauru, em todo lugar. Então, e eu sempre preservei, na minha gestão, fui gestor só não como secretário de saúde, fui gestor da maternidade, eu sempre faz parte da minha vida ao atendimento de qualidade e humanitário à população, aos usuários. Sempre fiz isso. Defendo o SUS, né? E acho que tem boas condições de fazer, com dinheiro público, um bom atendimento ao SUS. O senhor atua ou já atuou, já trabalhou na UPA Meridota ou na UBS? Naquela região o senhor trabalhou? Não trabalhei, mas agora, neste momento, eu estou como diretor médico da FERSB. Estou acompanhando as UPAs de perto. Estão em calamidades terríveis. A UPA Meridota não existe a menor possibilidade de ser, mesmo porque ela não é nem... na minha época, fomos a Brasília tentar, mas ela não tem nem estrutura para isso, né, para a UPA. Essa UBS Vargem Limpa era para ter sido entregue até o final, acho que de abril ou de maio. Maio de 2023, se não me falha. Maio de 2023. Pelos relatos que nós tivemos aqui, a falta da UBS lá está levando a população a ser atendida na UPA e na UBS do Meridota. Com a sua experiência, 29 anos, o senhor tem? 29 anos. Esse deslocamento da população do Vargem Limpa para o Meridota causa impacto no atendimento, causa prejuízo na qualidade do atendimento, tanto da população quanto dos médicos? Nós podemos chegar a essa conclusão que a falta da UBS lá na Vargem Limpa está impactando no Meridota? Com certeza. Impacta muito, vereador. Mesmo porque toda vez que o senhor tem vai fazer um urbanismo, né, uma nova área, a ferramenta de saúde é importante para aquela população não ficar desassistida. E, a partir do momento que não tem e vai se desenvolver a outra unidade, vai dar a demanda reprimida lá. E, consequentemente, vai comprometer a assistência e o atendimento do usuário. Estou satisfeito, presidente. Obrigado, vereador Borgo. Doutor Marcos, tem algum questionamento? Os colegas vereadores, sem mais
Doutor Sérgio, então nós só temos a agradecer aqui as suas contribuições, a presença do senhor aqui na comissão, né? Muito obrigado por se dispor a... Presidente, eu só gostaria de fazer um registro e parabenizar o doutor Sérgio, porque quando assumiu a Secretaria da Saúde, nós estávamos ali entrando numa pandemia, e eu entendo que foi um dos momentos, acho que mais desafiadores, mais difíceis da humanidade. E ninguém tem ali um livro, nós entendemos a dificuldade, não só do senhor, como do doutor Orlando também, que depois sucedeu, mas ali naquele primeiro impacto, sem saber com quem estava lidando, eu entendo a dificuldade. É óbvio que aqui, às vezes, somos não tão bem compreendidos, mas a nossa função é fiscalizar. Nós tivemos aqui duros embates na CEI da pandemia, mas é a nossa missão aqui, como eu tenho certeza que o senhor na medicina também faz tudo para defender a vida, para lutar pela vida dos seus pacientes. Então, só queria deixar esse registro, parabenizando a coragem e o profissionalismo que o senhor teve frente à Secretaria da Saúde de Bauru, num dos momentos mais difíceis da história. Parabéns. Obrigado, Borgo, por reconhecer nosso trabalho. Foi um trabalho árduo, realmente um trabalho muito árduo, mas não fiz sozinho, fiz com uma equipe, tive a capacidade e a graça de Deus de compor uma equipe onde pôde me auxiliar. Enfrentamos vários desafios, né? Tentamos errar o mínimo possível, porque somos passíveis de erro, né? Mas saímos de cabeça erguida. E, ao mesmo tempo, eu queria dizer uma coisa para vocês. Até a oportunidade de eu falar aqui agora. Naquela época, não era só pandemia, tinha outras coisas. Então, eu também me preocupei com as outras situações que tinham necessidade de melhorar a saúde. Infelizmente, nós não pudemos ser mais conduzidos a dar continuidade na nossa visão de gestor, em tentar melhorar a saúde no município, mas saímos com a certeza de obrigação cumprida. Tanto se assim me permitem, se vocês não sabem, Bauru foi classificada a segunda cidade do estado de São Paulo na melhor enfrentamento da pandemia pela Abramed e a 25ª do país em enfrentamento da pandemia. Isso são... Eu declaro todos esses votos de agradecimento à minha equipe, né? Mas tenho a certeza de uma coisa: nós fizemos tudo que foi possível e impossível. Erramos, somos passíveis de erro, mas foi um momento muito difícil. Mas a vida que segue e nos dá a experiência, cada vez vai se acumulando na gente, e a gente vai enfrentando os problemas. E espero ter colaborado com a CEI. Tudo a minha fala está baseada em documentação, que depois eu passo à mão do presidente. Tá? Eu volto a repetir ao senhor presidente, à comissão, ao vereador Borgo, em nenhum momento houve qualquer intenção de retirada do primeiro termo de compromisso e, em nenhum momento, com a equipe técnica, nós fomos favoráveis à diminuição da redução, né, da metragem da UBS. Mesmo porque o senhor foi secretário de saúde também, o vereador Borgo, o senhor foi da SER, né? O senhor foi, desculpa, secretário do município, né, da SER. O senhor sabe que nós não temos autonomia nenhuma sem avaliação com a anuência do GAI e do Conselho de Cidade. Só mais uma dúvida, então. Pois não. O senhor, enquanto secretário da Saúde, o senhor deixou claro que era contrário à redução. Mas o senhor teria poderes, caso o senhor quisesse, concordasse em diminuir. O senhor, enquanto secretário, o senhor teria poder para determinar ou dependeria do prefeito? Nem o prefeito. Segundo a lei orgânica, se não me falha a memória, não sei muito bem disso, mas tem que ter a anuência do grupo de avaliação de empreendimentos e do Conselho de Cidade, para mudar a metragem de qualquer termo de compromisso, né? Mas, mesmo assim, para fazer, mesmo passando pelo GAI, pelo Conselho, ainda dependeria do prefeito ou não? Se passasse pelos conselhos, o senhor poderia determinar? Não, eu não poderia determinar. Perfeito, obrigado. Obrigado. Sérgio, obrigado mais uma vez, a gente agradece a sua presença, vamos encerrando aqui o seu depoimento. E aí, nós vamos
finalizar essa reunião, vereador Borgo, só para a gente já ir encaminhando para o encerramento, o primeiro requerimento já foi encaminhado. O senhor tinha solicitado... Tem mais alguns requerimentos, presidente? Tinha solicitado a questão de encaminhar para a Polícia Civil o depoimento do doutor Orlando, no sentido de apurar. Permanece a solicitação ou... Presidente, o artigo 5º do Código de Processo Penal diz que nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Para mim, as contradições, não sei se culposa, dolosa, mas, enfim, as contradições são mais do que evidentes pelo vídeo que nós mostramos. No entendimento desse vereador, no mínimo, existem indícios do crime de falso testemunho, uma vez que o doutor Orlando estava depondo aqui na condição de testemunha. Inclusive, foi alertado durante seu depoimento da outra vez. Assim, nos termos do artigo 342 do Código Penal, que diz que a ação penal pública, aliás, fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, pena de reclusão de 2 a 4 anos. Nos termos, então, do artigo 5º, parágrafo 3º, eu faço essa comunicação verbal a Vossa Excelência, peço a juntada da matéria que acabou de sair aqui no contraponto pelo jornalista daqui da Câmara e jornalista Nelson Itaberá, com o título Ex-secretário não explica contradições em depoimento à SEI e vereador pede apuração. Então, eu peço a juntada na nossa SEI. Peço também, presidente, que seja convertido em ata, transcrito em ata, né, os depoimentos do Renan, da Lucila, os 2 depoimentos do doutor Orlando, o depoimento agora do doutor Sérgio e, por fim, encaminhadas essas atas, mais a matéria do Nelson, à Polícia Civil do Estado de São Paulo para apuração de possível cometimento de crime de falso testemunho. Até porque se trata de uma ação penal pública incondicionada, né? Então, não depende de queixa-crime. A autoridade policial que tenha conhecimento da possibilidade da infração, ela é obrigada a agir de ofício. E também, por fim, presidente, faço um requerimento para que encaminhe um ofício à construtora Pacaembu, perguntando se o engenheiro Marcelo, que teve acesso aqui, que intermediou, se ele ainda é funcionário da Pacaembu, e ato contínuo, sendo respondido de forma positiva, que o cidadão Marcelo, eu não sei o sobrenome dele, mas aí a Pacaembu pode retornar, que ele seja convidado a comparecer a esta SEI, não trabalhando mais na Pacaembu. Eu já peço, então, o convite ao representante legal da Pacaembu, sob pena de condução coercitiva previsto na lei orgânica do município de Bauru. Eu acho é só, presidente. Vamos por parte aqui. Em relação à questão dos depoimentos, né, encaminhamento, né, à Polícia Civil, eu não vejo problemas, né, Giovana transcreve e vamos enviar a pedido aí do vereador. E em relação à questão do representante da Pacaembu, eu acho que tem, Giovana, depois você me ajuda, alguns e-mails no processo, que acho que tem o nome dele certinho, tal, e aí acho que facilita a identificação. Então, a gente já... Até para a gente ganhar tempo, se possível, então, se a Giovana puder já ligar, perguntando, olha, trabalha aí o Marcelo, tal, porque aí a gente não economiza o tempo de mandar um ofício, às vezes volta.
Então, Pode ser. trabalhando lá, faço convite. Não trabalhando, nós convidamos, então, o representante legal da empresa. Isso, podemos proceder dessa maneira, a Giovana nos ajuda nisso. E aí a gente faz esse convite, não sei como é que vai desenrolar isso aí. Nós temos também um prazo para finalizar a entrega do segundo relatório, né, só lembrando aqui o vereador relator, para que possa... Está encerrado, doutor, obrigado, viu? Para que possa fazer a entrega desse relatório prévio, né, mais uma vez, né, e aí a gente vai caminhando. Eu vou... Dia 1º, exatamente. Nós vamos tentar marcar aqui essa reunião e essa oitiva, Giovana, até para dar tempo de tentar identificar, para o dia 12 de setembro. Né? Então, a semana que vem, nós não vamos ter oitiva. O vereador relator entrega o seu segundo relatório. E no dia 12, né? Então, a gente convida o representante da Pacaembu, seja o Marcelo ou um outro. Aliás, acho que a gente já pode até mandar o convite. Falando, gostaríamos de ouvir o Marcelo, que é o que consta, ou algum outro representante. Acho que seria importante ouvir o Marcelo, porque foi ele que participou. Então, se pudesse constar no convite para ouvir o Marcelo, caso não seja mais representante da empresa, aí o representante legal. Tá bom, fazemos desse jeito, pelo menos já fica organizado e pré-agendado para o dia 12. Então, não tendo mais... Vereador Meira, não sei se quer falar alguma coisa, Meira, ou tá tudo bem? O vereador Meira está online aqui. Bom, não tendo mais nada a tratar nesta reunião de hoje, a gente encerra a reunião às 16h17. Muito obrigado a todos pela presença. Que Deus abençoe.